Caros internautas, no último vídeo falei sobre o aumento da violência neste período difícil que continuamos atravessando, e o país foi abalado justamente agora pela notícia de um PM no Paraná que deu fim à sua família e à própria vida. Resolvi fazer mais um vídeo dando uma pincelada nessa questão da violência. Ela tem uma origem muito diversa. Então não podemos emitir opiniões sem saber o histórico das famílias, o histórico daquela pessoa. O que podemos falar algo que é assim muito importante é a respeito do problema de muitas profissões neste país. Cada profissão, cada função tenha o seu peso, tenha o seu fardo. Cada profissão tem a sua dificuldade característica e muito mais quando depende de forças que estão acima, que não temos acesso, não temos como mudar uma determinada realidade, porque depende de pessoas que estão acima de nós, comandando toda uma situação, todo um sistema, inclusive um sistema político vigente. No caso da polícia, todo mundo sabe, pela boca do povo, que todo mundo escreve na internet, que a segurança pública é um enxugamento de gelo. E a polícia tem feito isso. Por quê? Leis, o legislativo. O que a população diz hoje diante de toda a questão envolvendo segurança pública? Todo mundo fala, a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, o juiz solta. O juiz cumprindo a lei. O problema, então, está no legislativo. Eu diria até mais, o problema envolve os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, porque todos eles são casados, são entrelaçados. Não adianta fazer reforma em um e deixar o outro. Tudo é interligado. Inclusive a questão da segurança pública, GM, PM, etc. e tal, tudo está amarrado em leis, em 3 leis. Tem as leis municipais, as leis estaduais e as leis federais. A segurança pública, ela trabalha no meio dessas 3 leis. Imaginem o trabalho desses profissionais, lidando com 3 situações de legislação que não se encaixam. Elas não possuem coordenação. Municipal, estadual, federal, como sabemos, não conversam. São políticos diferentes, partidos diferentes, métodos de trabalho diferentes. Não há diálogo. Não conseguem trabalhar conjuntamente. E um exemplo disso, que inclusive escrevi recentemente, as regiões metropolitanas. Os prefeitos deveriam trabalhar conjuntamente para um bem comum. Por exemplo, a questão do meio ambiente, que é a minha área. Não conseguem trabalhar. Pega o exemplo do Rio Tietê. Envolve leis estaduais, leis municipais, atuação de prefeitos, atuação de governadores. Cai também na questão federal determinados pontos a serem trabalhados. Não conseguem trabalhar conjuntamente. Cada um quer fazer a sua maneira, cada um olha para o seu próprio umbigo. E o Rio Tietê está lá, até hoje poluído. Já foram consumidos milhões para despoluição.
E tem poluição, inclusive, ali perto da nascente dele, no Alto Tietê, tem poluição ali. Como trabalharam a questão da despoluição com milhões investidos, se na própria região onde ele nasce, no Alto Tietê, ainda há poluição? Como despoluir na capital se no Alto Tietê tem poluição? Falta de coordenação entre prefeituras e Estado. Na segurança pública, a questão da atuação da polícia também é a mesma coisa. Ela está atrelada à política. Muitos criticam a polícia, mas a polícia está atrelada ao sistema político e principalmente ao legislativo. Eles vão continuar enxugando o gelo enquanto não se mexer na legislação. Enquanto não houver pessoas éticas na política que invistam na estrutura da segurança pública, não invistam na qualidade de vida dos profissionais. Observem os números. Esse é apenas mais um caso de violência. Quantos números daqueles que tiram a própria vida, números que são ocultados, são colocados, são escondidos por próprio interesse político. Não interessa aos políticos falar sobre coisas que vão com o dedo na ferida deles. Eles escondem. Mesma coisa, estão escondendo muita coisa a respeito da vacinação, dos efeitos colaterais das vacinas, das sequelas. Eles escondem dados. Eles podem até ter pesquisas, mas não divulgam a público. Os políticos só fazem aquilo que é de interesse deles. População para eles é número de voto. Essa é a realidade. Que venham brigar comigo, mas é a realidade, são fatos. Para as pessoas que observam atentamente, está tudo ali. É só deixar de puxar o saco, deixar de ter político de estimação. Seus olhos se abrirão e vocês constatarão tudo o que está sendo veiculado. Façam o encaixe das peças no quebra-cabeça. A voz da população tem muita verdade ali. Agora tem os exageros, tem as críticas infundadas, tem os achismos, tem as agressões, temos que peneirar. Mas temos que ouvir também a voz da população e dar uma peneirada ali, ver o que serve e o que não serve, ver o que presta e o que não presta. Porque, como falei no outro vídeo, muita coisa que é veiculada na internet é alienação pura, é alienação, doutrinação, é malandragem, é manipulação também. Tem muita manipulação por interesses daquele lado, do outro lado. E para dar uma arrematada aí na questão da segurança pública, inclusive tenho contatos bem próximos com a segurança pública, pessoas que estiveram ao meu lado tempos atrás, conheço bem a rotina dos PMs, inclusive um passou do trabalho nas ruas para os bombeiros por causa da questão da pressão. Esses profissionais realmente não têm qualidade de vida, eles precisam buscar as terapias, os tratamentos médicos, buscar muito o controle emocional, porque é terrivelmente estressante a vida deles. Não vou entrar em detalhes, claro, tem falhas, tem erros, como em todas as profissões tem os bons frutos, tem os frutos podres, mas isso não vem ao caso, porque começa a cair para lado político também. E tem muita coisa
ligada à política também, que não é correto, que é muito veiculado na internet também, é uma distorção da realidade desses profissionais. Muitos fazem distorções em relação ao trabalho deles. Temos que ver o que é real e o que é crítica infundada, o que é crítica política, meramente política por interesses políticos. A segurança pública tem tudo para funcionar, mas precisa mexer na raiz, começando primeiramente na legislação, lá nos 3 poderes, depende também da união popular, que não existe atualmente neste país, e temos dúvidas se um dia essa união vai existir, soa até como utopia. O país está terrivelmente dividido e tudo foi jogado nas costas da população tempos atrás. Se não houver esforço conjunto da população, as leis não vão mudar. Já falei sobre isso em vários artigos sobre outros assuntos, inclusive sobre vigilância sanitária também. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Tudo agora depende de denúncia da população e de esforço da população, de abaixo-assinado, que é uma coisa que já ficou até muito manjada, ultrapassada, mas pode dar certo. Há outros caminhos mais fortes para a população conseguir mudar esse país, que cai para o lado dos pedidos públicos, do esforço conjunto público junto ao judiciário. Tem que protocolar, tem que formalizar os pedidos. Não adianta ficar reclamando na internet, fazendo protesto na internet. As pessoas precisam perder o medo e oficializar o que estão requerindo, os requerimentos, os pedidos de mudança nas leis. Nada vai fluir se não for oficializado. As pessoas precisam perder o medo e formalizar o que quer. Senão nada vai mudar. Não adianta ficar xingando o político na internet, acusando os profissionais daquela área. Os problemas vão continuar aí. O caso que vimos aí dessa brutalidade, essa violência contra a própria vida e contra a família, contra outras pessoas, foi bem colocado no outro vídeo. As raízes são diversas. Tem a questão do estresse da profissão, tem o drama da estrutura familiar, que já vem antes da pandemia. A pandemia apenas reforçou, deu uma injeção bruta em problemas que já existiam. Essa violência familiar era esperada. Se esperava que isso fosse acontecer, porque as pessoas passaram a precisar uma das outras, da união, a união que não existia. As pessoas fugiam dos problemas, e a fuga, ela sempre fez parte da sociedade, das relações humanas. Em vez de enfrentar a situação, as pessoas fogem, buscam apoio, muitas vezes na pessoa errada, e caem do cavalo. E isso vai, mais cedo ou mais tarde, como citei no outro vídeo, a casa cai. A pessoa demora para perceber que ela está batendo sempre na mesma tecla e não está tendo resultado. As pessoas se enganam com parentes, se enganam com amigos, no desespero de uma situação acaba confiando em pessoas erradas, e tudo isso vai gerando o fato que vimos essa semana. Não podemos criticar
aquela pessoa naquela profissão simplesmente pelo lado da profissão. Tem que analisar vários fatores que estão dentro da família, da estrutura familiar e de uma pressão social. Que a questão dessa profissão, como falei, tem a política por trás. Muitas profissões têm a política por trás. Muita coisa que queremos desenvolver profissionalmente para o bem de nossas cidades, de nosso bairro, da nossa sociedade ali, do nosso grupo de pessoas, muita coisa que queremos fazer não conseguimos porque tem que passar por um crivo de uma autoridade política. Isso acontece também na segurança pública, daí um enxugamento de gelo. A polícia está cumprindo com a função dela até onde ela consegue fazer, até onde ela consegue cumprir. Para encerrar o vídeo, muitas pessoas nessa hora que acontece uma violência desse porte, uma tragédia dessa, falam, é falta de Deus. Pessoal, mais uma vez, não digam palavras vãs. É fácil dizer isso, dizer que uma pessoa fez besteira porque não tinha uma religião, não frequentava uma igreja, não tinha... Não é fácil. Não é fácil. Quem tem Deus? É fácil dizer, eu estou com Deus porque eu vou em uma igreja. É simplista isso. É fácil dizer, eu estou salvo, eu serei salvo, porque frequento uma igreja, vou à missa, vou ao culto, vou pico o cartão em tal igreja. É fácil falar isso. Mas quantas pessoas que têm uma religião, que frequentam uma igreja, que também, uma determinada hora, pegam todo mundo de surpresa com um ato de violência, contra si ou contra os outros. Quantos casos de depressão também, com pessoas que frequentam a igreja há anos. Então é banal falar que é falta de Deus. Pessoal, a fé é a coisa mais difícil para se encontrar num mundo totalmente preso aos canais de comunicação que estão aí martelando ininterruptamente alienação e notícias trágicas, sensacionalismo. Antes da internet, existia a chamada imprensa marrom, que eram aqueles jornais baratos, com notícias populares. E deixo aqui para vocês pensarem, por que esses canais de comunicação populares para o povo, baratos, eram recheados de violência, de notícias trágicas, sensacionalistas, coisas que causavam medo na população, como aparição de demônio, nasceu o bebê diabo no ABC, eu tenho essas matérias guardadas comigo. E para a população das camadas mais elevadas, os veículos de comunicação tinham outro tipo de notícia. Falavam de educação, de livros, de lançamento disso, lançamento daquilo, artista plástico, exposição, terapias alternativas, saúde. Falava de profissões, empreendedorismo. Eram notícias totalmente diferentes para a classe média alta e para a população de baixa renda. Aí vocês vão começar a entender o que veio depois, quando os impressos passaram
a ser também veículos de comunicação na internet. O que aconteceu? Mesma coisa, o mesmo procedimento para a sociedade. Não mudou, só aumentou, ampliou. Hoje o sensacionalismo, inclusive, ele arrebanha pessoas da classe média e alta também. Não ficou só mais nas camadas populares. Hoje o sensacionalismo ele conseguiu mergulhar no psicológico também de pessoas da classe média alta, pessoas estudadas, acadêmicos, está todo mundo ali também nas rédeas do sensacionalismo. Por quê? Porque ele é ininterrupto, ele não para. Tem canais de comunicação especialistas nisso, e com pessoas também militando politicamente dos dois lados, também na mesma jogada do sensacionalismo, de causar pânico na população, de injetar coisas que deixam as pessoas em dúvida, não se sabe mais onde está a verdade. E a questão espiritual, como falei, das pessoas que nesse momento de alienação coletiva, de tragédias, soltam a pérola, é falta de Deus, é falta de religião, falta de uma igreja. Pessoal, a espiritualidade ela é ampla. Pesquisem, pelo amor de Deus, eu não canso de falar, busquem o equilíbrio. E o equilíbrio não tem placa de igreja. O equilíbrio espiritual não está só num lugar ou só em outro, só em um lado ou só em outro. O equilíbrio, ele não tem lado. O equilíbrio, ele está no todo. Ele não toma partido. O equilíbrio é quando conseguimos olhar tudo em volta, 360 graus, e não ficar só ali. E o que temos hoje essa vontade, essa ânsia, é a palavra correta, a ânsia em buscar um grupo que lhe dê costas quentes, que lhe dê um apoio. Inclusive, vai sair um artigo meu no final deste mês, que é justamente nessa direção. As pessoas, na hora que a água bate naquele lugar, buscam um grupo de apoio, buscam uma irmandade, alguém que lhes ouça e lhe dê um apoio aqui espiritual, entre aspas. Porque as pessoas buscam, são os seus interesses. Elas buscam resolver o problema na hora que o problema bateu ali na porta delas. Quando está tudo bem, quantos procuram? Quantos procuram espiritualidade quando a vida está maravilhosa, quando tem amizades por todo lado, está frequentando balada, tudo dando certo, está numa profissão boa, um trabalho bom, ganhando muito bem? E aí? Quem se lembra da espiritualidade nessa hora? Poucos. Não generalizo, não, mas são poucos. A maioria só lembra na hora do apuro, na hora da doença, na hora da tragédia, na hora da insegurança, na hora do desespero, na hora que está precisando de alguma coisa. Aí ela busca. E nesse embalo também, muitas pessoas estão em religião água com açúcar, igrejas água com açúcar, que são excelentes em acolher as pessoas
nessa situação, na situação de desespero. Isso já existia antes da internet. Pesquisem. Eu lembro, né, nos jornais sensacionalistas, nos anos 80, 90, os apelos também espirituais. Cada coisa terrível que eu lia no jornal. Inclusive tinha colunista treinado para escrever matéria ali para atrair essas pessoas que estavam no desespero. Coisas relacionadas à espiritualidade e a Deus que não tinha nada a ver. A coisa é antiga, não é de agora. Agora, este momento crítico que estamos passando de alienação pela internet é apenas a amplitude da coisa, a extensão dela. Mas a raiz está lá atrás. Nada foi corrigido. Tivemos a faca e o queijo nas mãos para corrigir. Numa época de transição, que foi a época da minha juventude. Daqueles jovens idealistas que buscavam a liberdade de expressão, mas jogaram tudo no lixo, abusaram, não enxergaram os limites, a ética da coisa, e aí estragaram tudo. E é o que temos hoje. Hoje temos pessoas endeusando influenciadores digitais, buscando a espiritualidade em caminhos duvidosos. Então não podemos culpar as pessoas, ficar dando de juízes na internet sem ter a base lá de trás, sem ter conhecimento lá de trás. O meu artigo destaco bem esse ponto. Hoje temos muitos dando uma de donos da verdade na internet, juízes de plantão sem bagagem. Aliás, eles dizem que tem bagagem, mas é uma bagagem de doutrinação de 20 anos para cá, no máximo. Não conhecem a história. Esses dias mesmo, conversando com um amigo, falamos aí, pergunta para um jovem, sem generalizar, porque o pessoal é tudo... então você está falando de todos os jovens? Não, estou falando da maioria. Quando eu falo jovens, maioria. Pega um jovem aí do mundo baladeiro, o jovem da moda, os donos da razão que estão sempre ali na internet, tem resposta para tudo. Pergunta para eles o que eles conhecem do nosso território nacional. O que eles conhecem no Brasil? Estados, política, geografia física e humana do Brasil. E depois pergunta o que eles sabem dos artistas do momento. Daquela artista que todo dia está na imprensa virtual sensacionalista. Vão saber descrever a vida inteira de artista tal e não vão saber dizer nem 2% da realidade brasileira. Não vão saber citar os estados brasileiros que têm o Cerrado, que compõem a Amazônia Legal, nem aquelas perguntas mais básicas, mais simplista possível, que é capital de estado. Não vão saber dizer. Não vão saber dizer do mundo, da América Latina. Vão saber só o que é interesse deles. E o que buscam nas religiões. Agora, encerrando o vídeo. Muitas pessoas buscam uma religião e focam em determinados
trechos bíblicos que elas precisam para se defender de uma situação que elas vivem. Mas elas não têm o conhecimento bíblico amplo da história, porque a Bíblia é a história do mundo, é a história da humanidade. Eles não conseguem fazer um resumo dessa história, dos pontos principais. Eles só vão saber citar trechos bíblicos específicos que são de interesse deles para se defenderem. As pessoas hoje, na sociedade, no grupo que elas vivem, elas buscam somente as ferramentas que necessitam para a sua própria defesa, mas não conhecem todas as ferramentas que precisaríamos, nós seres humanos, para viver em sociedade, progredir profissionalmente e progredir espiritualmente, usar. É uma gama enorme de ferramentas. Precisaríamos conhecer, por exemplo, a oficina mecânica do mundo. A oficina mecânica que compõe todas as ferramentas que precisamos para progredir profissionalmente e progredir espiritualmente. Mas não conhecemos todas essas ferramentas. Conhecemos de uma ampla oficina mecânica somente meia dúzia de ferramentas, que são essas que são usadas diariamente pela maioria das pessoas, pela maioria dos jovens donos da verdade que estão aí na internet, que vivem na internet, brigando, arrumando confusão, fazendo trollagem, vendo só os seus próprios interesses. Obrigado e até a próxima.